De volta ao segundo bloco do programa Estação Saúde. Agora sim, vamos conversar com ela, nossa fonoaudióloga da Fisiokids, a Carla Araújo, que vai falar sobre a questão do atraso no desenvolvimento da linguagem. Carla, seja bem-vinda ao programa Estação Saúde e as suas considerações iniciais ao nosso público. Bem, doutor Júnior, eu gostaria de agradecer por esse espaço, pelo convite, e vai ser um prazer falar um pouquinho sobre fonoaudiologia e sobre a Fisiokids. Com certeza, para nós que fazemos o programa Estação Saúde TV Master e o grupo Alex Filho, é um prazer tê-la conosco. Pois é, você tem criança na fase escolar ou pré-escolar, você já sabe identificar o atraso no desenvolvimento da linguagem e da fala, então você vai ter que prestar atenção muito bem nessa entrevista, porque a Carla Araújo é uma fonoaudióloga da Fisiokids, a nova parceira do programa Estação Saúde, que vai falar sobre esse assunto. Doutora, mas antes de entrar necessariamente na questão do atraso do desenvolvimento da linguagem, qual é a área de atuação, no caso, de um fonoaudiólogo? A fonoaudiologia ela é a ciência que ela tem como objeto de estudo a comunicação humana, né? Tanto oral quanto escrita. E nós temos 4 áreas de atuação. A área da audição, que é a audiologia, que cuida toda dessa parte de exame auditivo, teste da orelhinha. Tem a área da voz, que cuida especificamente dos profissionais da voz, a área da motricidade orofacial, que é toda a parte de musculatura, e a área da linguagem, que engloba tanto a linguagem oral quanto a escrita. Ok, bem, ela deu uma geral sobre a questão da fonoaudiologia. E o assunto de hoje nosso é o atraso do desenvolvimento da linguagem. Ela será a nossa consultora na área de fonoaudiologia, a convite da Fisiokids, a nossa mais nova parceira do programa Estação Saúde. A Fisiokids fica no Bessa, bem próximo ao Bessa Shop. O telefone da Fisiokids é 32466110. Eles vão ter os nossos consultores diretamente da Fisiokids. Aliás, vamos conhecer ainda nesse programa a Fisiokids, fazer uma espécie de tour dentro da empresa. Aliás, por falar nisso aí, lembre-se que a fala é o primeiro instrumento de comunicação da criança. A criança que fala errado tem maior probabilidade de escrever errado. E o que isso vai interferir diretamente na alfabetização. Aliás, para você entender melhor tudo isso, nós selecionamos um pequeno vídeo no YouTube de um trabalho de 2 colegas na área de fonoaudiologia. Vamos assistir o vídeo na tela da TV Master. Bom dia, minha família que me ama. Não é a mamãe. Tá legal, isso vai acabar agora. Eu já estou por aqui com esse negócio de não é a mamãe. Eu não sou sua mãe, eu sou seu pai. E você só tem um garoto. E é assim que você vai me chamar, de papai. Agora diga papai. Diga papai. Muito bem. Vamos lá, agora diga pá. Pá. Diga pai. Pá. Pá. Pai. Papai. Papai. Prazinha. Papai. Fran. Papai. Ele me ama, veja só. Papai. 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 Não é a mamãe. Doutora, a doutora falou, inclusive, que uma das patologias mais encontradas na clínica hoje é a questão do atraso no desenvolvimento da linguagem. Aliás, eu chamei a atenção que criança que fala errado tem maior probabilidade de escrever errado. E isso vai interferir na alfabetização, inclusive em toda a vida. Você tem que estar atento exatamente a essa entrevista. Lembre-se que a fala é o primeiro instrumento de comunicação da criança. Agora, doutora, as causas, né? O que leva tudo isso a acontecer? Ou seja, quais são as causas que levam a esse distúrbio do desenvolvimento? Nós temos as causas mais simples, as mais complexas. Vamos falar um pouquinho das mais complexas, que são causas orgânicas. Então, é quando uma criança tem um atraso de desenvolvimento da linguagem por uma questão orgânica, uma questão no sistema nervoso central. Existe também outro fator,
que é a hereditariedade. Então, assim, às vezes o histórico familiar daquela criança é de que o pai começou a falar tarde, ou a mãe, a família tem esse atraso. E também as mais simples, que são por falta de estímulo. Uma criança que tem a falta do estímulo no desenvolvimento da linguagem oral. Ok, inclusive o vídeo mostrou bem, né, essa relação de um pai com o filho, que é o bebê dinossauro e o pai. Então, sob pressão, o menino terminou dizendo papai, papai, e depois ele voltou atrás. E, inclusive, é uma questão de alerta também. Segundo a fonoaudióloga, conversando nos bastidores, tem que ter a forma de trabalhar isso aí, porque também pode ser um bloqueio, né? Você que tem a mania, por exemplo, de ir trabalhar, deixar num berçário 24 horas não, mas manhã e tarde, e ter acesso ao seu filho só à noite. Então, ela vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Aliás, qual é o momento certo, né? Nós estamos falando exatamente de pais, né? Qual é o momento certo de o pai procurar um fonoaudiólogo, quando ele percebe esse atraso no desenvolvimento da linguagem? A doutora, inclusive, citou crianças que com 3 anos, né, já tem, às vezes nem consegue falar todas essas palavras. Qual seria o momento certo de procurar, doutora? Olha, no atraso de desenvolvimento da linguagem, a partir dos 2 anos. Por quê? Os pais devem estar observando, essa criança deve começar a balbuciar pelos 4 meses. Depois, os 6 meses, ela vai evoluindo. Com 1 ano de idade, ela fala a primeira palavrinha. E de 1 ano até 2 anos, tem esse boom, que a gente chama assim, uma extensão do vocabulário. Então, é nessa faixa etária, a partir dos 2 anos, que nós vamos começar a falar sobre atraso de desenvolvimento da linguagem. Ok, quando eu falei, inclusive, na questão de você deixar no berçário por muito tempo, eu não estou exatamente indo contra o trabalho do berçário, mas, assim, a presença, por exemplo, de um fonoaudiólogo numa escola, em um berçário, é fundamental já por isso, para ter exatamente, intervir no momento certo, porque não é normal uma criança com 3 anos, já com a idade de 3 anos, e nem sequer está falando ainda. Por isso, inclusive, a doutora também atua em uma escola aqui de João Pessoa, e tem toda a diferença, um diferencial, quando você tem um fonoaudiólogo, tanto em berçários, como também em escolas. Aliás, uma das manias que os pais têm é deixar a televisão, né? Praticamente, a criança vai para a televisão pela manhã e muitas vezes à tarde. E crianças que são criadas com babá, passam muito tempo com babá, então joga a televisão e aí, achando que a televisão vai dar aquele boom no sentido da linguagem, e você vai ver que não é exatamente assim. Finalmente, doutora, a televisão, né? Aliás, nós estamos numa televisão, mas não somos contra a televisão, mas é a forma de trabalhar não só com televisão, como também com a questão da internet. A televisão realmente, excessivamente trabalhada, ela termina atrapalhando o desenvolvimento? Justamente, doutor Júnior, não é que nós somos contra a televisão. O senhor falou muito bem. O problema é o uso exacerbado dessa televisão. Então, muitas vezes a criança passa a manhã na televisão ou passa a tarde na televisão e não tem essa interação. Porque a criança vai desenvolver a linguagem oral exatamente pela interação com o outro. E a televisão só nos passa, né? Nós não conseguimos interagir com a televisão. Então, o problema é o tempo diante da televisão. Aliás, falar em interagir, você já falou com seu filho hoje? Ou com sua filha? Deu pelo menos um bom dia? Ou já foi para o trabalho e agora que lembrou que nem falou com ele a semana todinha? Então, isso é uma forma de também da linguagem, desenvolvimento da linguagem. Você ter esse acesso constantemente ao seu filho, principalmente na fase de pré-escolar ou na fase escolar. Então, a ausência dos pais também, com certeza, é uma questão, me corrija se eu estiver errado, mas eu percebo que realmente os pais estão passando pouco tempo com os filhos, né? E às vezes, se você tem um filho que toma até... Inclusive, doutor, eu vou até fugir um pouco desse raciocínio, antes de a gente entrar na questão do cebolinha, é verdade que muitas vezes uma criança quer água, coisa desse tipo, e às vezes até a babá já sabe, ou o pai, você quer água, né? Não deixa nem ele falar. Esse tipo de coisa é muito comum e termina interferindo? Isso, é muito comum. Muitas vezes até para poupar, não é por maldade, mas para poupar a criança. Excesso de cuidado. Isso. Aí eles pensam que estão poupando a criança de ter que falar. Então a criança aponta e quer água, então já vai dando. E aí é uma ótima oportunidade dos pais estimular essa linguagem, porque se a criança está apontando para a água, então você pode reforçar. Você quer água? Olha a água. E repetir aquele som várias vezes para ele aprender.
Inclusive, eu falei na questão do Cebolinha. Existem realmente crianças, né, como o Cebolinha, que fica trocando as letras durante a fala? Existe sim. Existe uma faixa etária que é normal, essas trocas, que nós chamamos que está dentro do padrão de normalidade para a faixa etária. Até os 5 anos e meio, 6 anos, é comum essas trocas. Depois dos 6 anos, é que deve se procurar um fonoaudiólogo para fazer a intervenção. No Rabis. A todos vocês, uma boa semana. Estaremos de volta aqui no programa Estação Saúde com mais um consultor na área de saúde. Uma boa semana a vocês.